Falando a Verdade, devocional de 7 de junho. Cristo sobre todos e todos por um. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versos 15 e 16. Leia Efésios 4, de 7 a 16 para melhor compreensão. Quando após a purificação dos pecados por meio de sua morte, Cristo foi exaltado e entronizado nos céus, ele confirmou sua vitória sobre o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Esta vitória foi pré-anunciada nas Escrituras, como por exemplo no Salmo 68, 18, citado e interpretado pelo apóstolo Paulo nos versos 8 a 10 do nosso texto. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Como um general vitorioso, Cristo libertou seu povo eleito dos seus pecados. Os despojos, riquezas conquistadas nessa guerra contra o mal, são os próprios libertos, dos quais ele fez dádivas para o seu corpo, que é a Igreja. Entre essas dádivas, Paulo destaca o que podemos chamar de ministérios fundacionais da Igreja no verso 11. Apóstolos e profetas nos deixaram a Escritura e formam o fundamento sobre o qual a Igreja de Deus é edificada, tendo Cristo como a pedra angular, como já havia sido ressaltado no capítulo 2, verso 20 desta epístola. Evangelistas, pastores e mestres, respectivamente os plantadores e regadores da lavoura de Deus, pela pregação da palavra e pelo ensino, realizam o trabalho inicial da edificação do corpo de Cristo. Mas eles não foram chamados para executar toda a obra de edificação sozinhos. Pelo contrário, o objetivo de seu ministério é muito claro no verso 12: aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Em diversas ocorrências, o termo aperfeiçoar tem na Escritura o sentido de consertar, restaurar, colocar em ordem, reparar as deficiências, habilitar e equipar. Esse processo de edificação não será uma obra acabada até a vinda de Cristo. Como disse certo escritor, nós já somos plenos membros, pois fazemos parte da feitura de Cristo. Mas, de certo modo, somos isto embrionariamente, ou como crianças. Nossa posição já está aí em toda a sua potencialidade, mas temos que caminhar para a maturidade. Portanto, temos que amadurecer no discipulado de Cristo e crescer em tudo para sermos aquilo que já somos, cada um crescendo individualmente para ser aquilo que Deus o chamou para ser, na Igreja. Mas a edificação não tem apenas um objetivo de transformação individual. Há também um objetivo coletivo: edificar o corpo de Cristo. E o alvo final é a plena maturidade de todos em Cristo, como está escrito nos versos 13 a 16. Como viajantes que chegam ao seu destino, todos devem chegar a essa maturidade em Cristo. Paulo tem em mente pessoas de diferentes origens de erro e ignorância que chegam a uma compreensão crescente da única esperança, a uma dependência também crescente do único Senhor, e assim sendo a uma apreciação progressiva do único corpo. Trata-se de uma profunda comunhão, numa relação viva e pessoal, num conhecimento experimental e relacional de Cristo. Não é apenas conhecer sobre o Filho de Deus, mas conhecê-lo pessoalmente. Portanto, cada uma vida é restaurada pela pregação e ensino do Evangelho para torná-la um instrumento útil na edificação de todo o corpo de Cristo, cada um por todos, até que todos tenham experiência plena da vida em Cristo, sendo tudo o que Deus o criou para ser neste mundo. Isto significa maturidade, estabilidade espiritual. Todas estas verdades podem ser resumidas em 3 princípios. Primeiro, a obra redentora de Cristo é o evento histórico fundamental da criação da Igreja e sem o qual ela não existiria. Tudo o que nos tornamos como povo de Deus só é possível sê-lo em Cristo. Portanto, somente unidos a Cristo é que podemos crescer espiritualmente. Por isso, Paulo conclui no verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Se você não está em Cristo, você não pode crescer espiritualmente. Em segundo lugar, a Escritura é a base fundamental sobre a qual a igreja é edificada e sobre a qual ela cresce para a maturidade. Por isso, Paulo afirmou que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É pelas Escrituras que chegamos ao conhecimento da verdade, e só podemos crescer em Cristo seguindo a verdade em amor, como Paulo nos ensina no verso 15, já mencionado. Logo, a exposição fiel das Escrituras, bem como o estudo diligente, são indispensáveis ao alcance da maturidade espiritual. Sem as Escrituras, não há crescimento. Em terceiro lugar, cada membro do corpo é um instrumento fundamental na edificação. Unidos a Cristo e equipados através da sã doutrina, todos os crentes têm sua participação na edificação uns dos outros. Observe que Paulo descreve a edificação como uma ação coordenada envolvendo todos e cada um membro do corpo. No verso 16 ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A figura é a de um corpo vivo funcionando pelo movimento de seus membros. Cristo vive no corpo que é a igreja. Tudo vem dele, mas funciona dentro das células do corpo, onde uma pessoa toca a outra, produzindo o crescimento interno e externo do corpo. Portanto, o crescimento espiritual é uma experiência primordialmente corporativa. Eis a razão por que não faz sentido você ser um desigrejado. Isto nos leva a 4 conselhos práticos. Primeiro, se você ainda vive como dono da própria vida, você permanece em seus pecados e o que você chama de crescimento espiritual é uma ilusão. Abandone seus pecados e venha a Cristo. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Somente assim você experimentará genuíno crescimento espiritual. Em segundo lugar, leia, ouça e estude as Escrituras. Se as Escrituras não criarem raízes em sua vida, você será como aquela semente da parábola que, porque não tinha raiz, secou-se com o calor do sol. Em terceiro lugar, se você não frequenta nenhuma igreja local, procure uma em que haja exposição fiel das Escrituras e faça parte dela. Ninguém consegue crescer sozinho. E em quarto e último lugar, se você já é membro de uma igreja, procure participar da vida do corpo. Não seja um mero assistente eventual. Não permita que esse período de suspensão dos cultos presenciais o afaste ainda mais do Senhor Jesus e da sua igreja. Participe das programações disponibilizadas pela sua igreja, pelas redes sociais e plataformas. E quando voltarem às reuniões, corra para encontrar os irmãos e adorar com eles a Deus no ajuntamento solene. Porque no crescimento espiritual, o lema é Cristo sobre todos e todos por um. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.